Para saber qual a Farma VIP mais próxima de você, ligue 3444-1001. Educadora. O Savenhago jogou os preços lá embaixo. Compre por menos. Carrinho cheio, hein? Com esses preços eu tenho mais é que aproveitar. E aí? E a promoção? É um sucesso. Compre por menos, é preço baixo pra valer. Óleo de soja Concórdia 900ml, 2,65. Cenoura, quilo, 2,38. Cebola nacional, quilo, 2,45. Pagando com o nosso cartão, 2,28. Parcele em até 3 vezes no cartão Savenhago. Compre por menos. No Savenhago é muito mais barato. Compre também pelo site. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Educadora. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-001721/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobompastor.com.br. Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono essa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para a cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Muito bem, 11 horas e mais 48 minutinhos. É ponto final, viu, no A Voz do Povo desta terça-feira para estabelecer o colóquio. Colóquio com Caio Bortolã, que está chegando por aqui, todo de branco. Bom dia, Caio Bortolã, tudo bem com o senhor? Bom dia, Ivan. Tô bem, e você? Tô bem também. Que bom. Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê no Facebook, no YouTube, no portal educadora.am, nos aplicativos para dispositivos móveis e aquela turma que nos ouve pelo AM 1020 da Educadora. Ivan, oi. Quero saudar efusivamente nossos irmãos e irmãs gaúchos e gaúchas de Bagé, que ontem botaram o Lula para correr da cidade. Senti Bagé. uma pontinha de inveja dos irmãos e das irmãs gaúchos e gaúchas que não aguentam Ele começou a caravana. que não aguentam mais o Lula nas suas incansáveis e repetidas tentativas de iludir, de enganar o povo brasileiro. Parabéns aos gaúchos de Bagé. Você sabe que eu não tenho este ódio que você tem pelo Lula. Lá vem a conversa do esquerdista. Não tem ódio nenhum. Eu não tenho esse ódio. Não tenho ódio nenhum pelo Lula. Você que adora, você não vê a hora de ver o Lula preso. Não tenho ódio nenhum pelo Lula. Porque você tem um ódio. Esse discurso das esquerdas não cola mais. Eu não essa tenho coisa esse ódio. Eu não tenho esse ódio. As imagens do povo gaúcho recebendo o Lula. Lula ladrão. Tem áudio? Coloca o áudio. Por favor.
também não há nenhum manifestante pago que recebe para manifestar ou para protestar. Não tem nada de ódio não, Ivan. O que tem aí é sentimento patriótico. Eu tô falando da parte de deles e da minha. Eu tô falando de você. Eu não tenho esse ódio que você tem pelo Lula. Você quer ver o Lula preso amanhã já. Aliás, se fosse depender de você, o Lula já estava preso. Eu não tenho esse ódio. Mas isso aí que aconteceu ontem lá no Rio Grande do Sul, ele iniciou uma caravana, como ele fez agora recentemente lá pelo Nordeste. Pré-campanha. Assim como o Geraldo Alckmin faz pré-campanha, ele está fazendo pré-campanha. Ele tinha feito lá pelo Nordeste, agora ele foi fazer no Rio Grande do Sul e ele se deparou com essa... Não sei se ele passou por mais alguma outra cidade. Ontem passou foi só por duas Bagé, cidades por duas, do Rio né? Grande do Sul. Pois é. E ele foi hostilizado nas duas. E até eu estava lendo uma reclamação dele num órgão de imprensa aí que eu não me lembro qual que eu li agora de manhã, que ele estava reclamando, eu não merecia isso, ele falou qualquer coisa assim. Se ele falou eu não merecia isso, né, essa é mais uma prova de que o Lula ele está meio fora essa coisa do que eu estava falando ontem com você, do isolamento, né, de certas lideranças políticas que, de repente, são colocadas assim numa espécie de pedestal, né, e ficam isoladas e perdem o contato com a realidade. A gente vê essas coisas de vez em quando na política, vira e mexe, tem algum personagem assim, né? Que perdeu contato com a realidade. O Lula perdeu contato com a realidade. O Lula, essas pesquisas todas de opinião, que dizem que ele venceria a eleição, se a eleição fosse hoje para a presidência da República, se ele pudesse disputar, ele venceria a eleição no primeiro turno já. E ele está falando isso aí, esses dias ele falou alguma coisa, se deixar eu disputar eu ganho, não sei o quê. Quer dizer, essa coisa do isolamento, de colocar um político, de repente, no pedestal, produz isso. O cara fica fora da realidade. O Lula não tem a menor noção, por aquilo que eu leio, me informo sobre o que ele anda fazendo, o que anda acontecendo com ele. Ele não tem a menor noção, Caio Bortolã e amigos que estão acompanhando o colóquio, apesar desta boa pontuação dele nas pesquisas, dessa liderança dele nas pesquisas, ele não tem noção do que vai acontecer no país se ele for eleito. Eu não vou dizer que vai haver uma convulsão social no país se o Lula for eleito, mas se acontecer isso, coisa que eu não acredito que aconteça, eu acho que o Lula vai ser preso, o Lula não vai disputar as eleições. Na minha opinião, já estou falando isso faz tempo. Ele será preso e não vai disputar as eleições. Mas vamos supor uma hipótese remota de que o Lula, de repente, consiga, de alguma maneira, disputar as eleições e ganhar as eleições. Em que condições ele vai governar, meu Deus do céu? Você imagine um presidente da República amanhã indo a um município do Rio Grande do Sul, a um município de Santa Catarina, a um município que for, e encontrar uma situação dessa. Como é que esse homem vai governar o país tendo essas condições que estão hoje no país, essa condição toda que a gente está vendo, essa polarização toda? No domingo, estava falando hoje pela manhã, no Educador de Manhã, teve uma missa no Rio de Janeiro, um padre lá, que é uma espécie de um doutor da igreja, um filósofo da igreja, de 81 anos de idade, foi rezar uma missa lá, fez uma referência a Marielle, aquela vereadora que foi assassinada. 2 homens se levantaram, começaram a proferir palavrões dentro da igreja contra o padre. Em vez de, não gostei dessa conversa, eu vou embora, né? Vou me retirar, os incomodados que se mudem. Não, começaram a xingar o padre, palavrão dentro da igreja, tiveram que ser colocados para fora. Então, olha o clima como é que está no país. Como é que esse homem vai governar o país, meu Deus do céu? E o Lula não tem, eu chego à conclusão que ele não tem um entendimento disso. Ele não tem essa visão. Ele está achando que ele vai ser eleito no primeiro turno e o país vai se render inteiro a ele. Não, gente, vai gerar uma crise enorme a eleição dele. Bom, eu não sei o que passa pela cabeça do Lula. Eu sou muito claro. Não, eu chego a essa conclusão. Com tudo que eu estou observando, chego à conclusão que ele está fora da realidade. Eu sou muito claro em dizer, o Lula não tem de disputar a eleição para presidente. O Lula tem que ser preso. E o partido dele está no mesmo caminho. O partido dele vai no mesmo caminho. Porque o partido dele não tem outros nomes para lançar além do dele. Sim. Porque as tentativas do PT... Mas isso não quer dizer que você tem que se iludir. Pô. Novas lideranças consistentes falharam. Palocci está preso. Aloysio Mercadante, outra decepção. Dilma Rousseff deu no que deu.
Então, os quadros do PT, Fernando Haddad, um fracasso em São Paulo, tanto é que foi derrotado na sua tentativa de reeleição. Os quadros do PT não têm nomes consistentes para assumir qualquer cargo, sobretudo presidência da República, governo do Estado, prefeitura não de São quadros Paulo. do PT, Caio. O PT não tem nomes. Caio, não são os quadros do PT. Não tem nomes. Caio, no Brasil hoje, não tem um nome com esse potencial, com essa musculatura política que o Lula tem. O Lula tem uma musculatura política que faz inveja em qualquer um aqui no Brasil. Só que é inviável politicamente. Ele Lula tem uma musculatura política. Lula é um fenômeno. Vai jogar o país numa situação de Deus me livre. Já estamos, né? Lula vai jogar o país numa situação de Deus me livre. É um fenômeno de popularidade, sobretudo no norte e no nordeste. No sul, no sudeste, de onde eu venho, no centro-oeste, o Lula não tem vez. No sul, no centro-oeste e no sudeste, o Lula não tem vez. O Lula nada de braçada é no norte e no nordeste. E percebam, diferente do que o senhor diz, quando o senhor fala, usa esse jargão das esquerdas, não é? Que é discurso de ódio, não há nada, absolutamente nada de discurso de ódio. São dados. O Lula não tem vez no sul, no centro-oeste e no sudeste, onde nós estamos. O Lula nada de braçada no norte e no nordeste. Não tem nada de ódio com relação a isso. Nada de braçada no norte e no nordeste, mas tem votos aqui também. Mas não ganha. O Lula não ganha eleição em Limeira, não ganha eleição em São Paulo. Pode não ganhar aqui, mas no conjunto, as pesquisas estão aí, leia as pesquisas estão aí. As pesquisas dizem que se ele concorrer hoje, ele leva no primeiro turno, não tem para ninguém. Senhor, não. As pesquisas dizem não, isso. Não, senhor, o senhor está enganado. Agora, eu estou enganado. As pesquisas não dizem que ele leva no enganado. Primeiro turno. As pesquisas dizem que ele vai para o segundo turno. Não tem pesquisa nenhuma dizendo que o Lula leva. Tem pesquisa nenhuma. Teve pesquisa aí. Ele lidera. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Ele lidera todas as pesquisas até aqui. Nenhuma diz. Nenhuma diz que ele vai ganhar no primeiro turno. Então vamos ignorar as que dizem que ele ganha no primeiro turno. Não há. Vamos para as pesquisas que dizem. Não há pesquisa que diz que o Lula ganha no primeiro turno, Ivan. Não vamos confundir a opinião pública. Você odeia o cara. Você está tentando confundir a opinião pública. Você odeia o cara e a sua visão turva. Não vamos. A minha visão não turva coisa nenhuma. Eu vou ignorar as pesquisas que ele ganha em primeiro turno. A minha visão não turva coisa nenhuma. Eu vou pegar só as pesquisas que você quer. O senhor tem viés de esquerda e o senhor usa esse discurso dizendo eu vou pegar de esquerda é progressista. Tá bom, Caio. Onde? Eu vou ficar só com as pesquisas que você quer. Onde? Quem é de esquerda é progressista? Só com as pesquisas que você quer. Qual é a sua visão sobre progresso? Qual é a sua leitura sobre progresso? E quem é de direita é liberal. Tudo bem, eu não vejo problema em ser chamado de liberal. Agora, chamar a esquerda de progressista... Viu? Que conversa, hein? Que conversa, hein? E dizer também que o Lula aparece com números suficientes para ganhar no primeiro turno não é verdade. Ele lidera todas as pesquisas. Não tem que ignorar. Você está ignorando uma coisa que não existe. Eu vou ignorar. Mostre-me uma. Mostre-me uma. Depende do conjunto. Depende da conjuntura, depende do cenário. No estado de São Paulo. Depende do cenário. No estado de São Paulo. As pesquisas são feitas Lula, assim. No estado de São Paulo. Lamentavelmente. Você está querendo a pesquisa do Mário Botion? Vai pegar a pesquisa do Mário Botion, pô. Não. Pesquisas são feitas, pesquisas políticas, são feitas em vários cenários. Então eu vou ignorar esses outros cenários que ele leva no primeiro turno. Vou ficar só nas pesquisas que você diz que ele vai pro segundo turno. Nas pesquisas que diz que ele vai pro segundo turno, ele ganha. Oh, meu Deus. Vamos começar do começo. Eu tô falando besteira aqui? Tá. Vamos começar do começo. Não há nenhum apontamento que mostre que o Lula venceria as eleições no primeiro turno. Vamos deixar de lado os cenários. Até porque ninguém tem rejeição maior que a do Lula. Vamos pegar só os cenários que o Caio quer. O Lula, não tem cenário que o Caio quer. São as pesquisas. Em São Paulo, desgraçadamente, o Lula perde para o Bolsonaro. Perceba como está o eleitorado. Vamos votar no Bolsonaro como uma alternativa ao Lula. Vamos votar? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Em São Paulo, o Lula perde para o Bolsonaro. Nem Lula, nem Bolsonaro. Nem Lula, nem Bolsonaro. Viu? Agora, com relação às pesquisas que mostram que o Lula venceria no segundo turno, é fato.
As pesquisas mostram o Lula no segundo turno e o Lula vencendo no segundo turno. Que dificuldade. Mas um parto para chegar lá. Nenhuma mostra o Lula vencendo no primeiro turno. Com relação ao Mário Botion, eu não quero nada do Mário Botion. Eu não quero pesquisa do Mário Botion, eu não quero dados do Mário Botion. A opinião inconsistente do Mário Botion também não me interessa. Na verdade, eu quero sim uma coisa do Mário Botion, que ele melhore, porque a gestão do Mário Botion é pífia até aqui. Agora, os números do Mário Botion, eu acredito em pesquisa, Ivan, mas os números do Mário Botion são questionáveis. Porque senão a gente jogava tudo isso aí fora que nós estamos falando. Os números do Mário Botion são questionáveis. Não, a pesquisa que o Mário Botion fez, eu queria saber quem fez, por que fez, onde fez, como fez. Essas respostas. Estava falando aqui, Caio, você não concorda comigo, mas eu acho que você vai concordar em alguma coisa você concorda comigo. Estava dizendo aqui, fosse eu vereador dessa Câmara Municipal, tinha que fazer um requerimento, no mínimo, né? Um requerimento, perguntando ao prefeito, quanto o senhor pagou por ela? Quanto que o município, o senhor não, né? Quanto que o município pagou por essa pesquisa? Quanto custou para os cofres públicos? Só um parêntese. Pode ter sido feita pelo Mário. Qual o objetivo? O Mário pode ter encomendado uma pesquisa e isso pode ser que não tenha passado pelos cofres públicos. Mas não foi isso que ele falou. Ele falou que foi uma agência. Foi a agência de publicidade que encomendou, então provavelmente foi paga pelo município. Dinheiro público. Quanto custou isso? E principalmente, se ele vai usar essas pesquisas para nortear as políticas públicas da área de saúde. Como é que você toma decisão para definir uma política pública na área de saúde com base numa pesquisa louca dessa daí? Pesquisas dessa natureza normalmente custam a partir de R$15 mil. Pois é. Depende do campo, depende do que elas apontam. Pode ser que essa pesquisa tenha custado menos, mas provavelmente custou R$15 mil, ou mais. É o que eu imaginava, que deve ser o custo de uma pesquisa de opinião pública. É nessa faixa. Uma pesquisa do Ibope custa de R$45 mil para cima. Né? Desde que não seja de uma grande empresa. Uma pesquisa do Ibope, desde que não seja uma grande de R$45 mil para cima. Pois é. Então mas eu estava falando de pesquisa, porque a gente estava falando de pesquisa, por isso que eu citei a pesquisa do Mário Botion, não é? A conversa era outra, você falou do Lula, né? Mas é isso, Caio. Você quer saber a minha visão de esquerdista? A minha visão de esquerdista é essa. O Lula está fora da realidade. O Lula não tem noção do que está acontecendo no Brasil. Ele não está vendo o que está acontecendo no Brasil. E foi muito bom que ele tomou esse choque de realidade lá no sul do país, porque e eu falo que ele não está fora da realidade com muita convicção, porque a partir do momento que ele saiu reclamando de lá, que ele falou isso que eu li aí, alguém publicou isso aí, poxa, eu não esperava isso, alguma coisa assim ele falou, eu vi no... Tá aqui, na primeira página. Eu não esperava uma coisa dessa. O Estadão de hoje foi em Bagé, não houve violência, os protestos têm que ser assim, inteligentes, claro. Pacíficos, sem violência. Não precisa de violência nenhuma, não é isso? Para você mostrar a sua insatisfação, a sua indignação, como alguns vereadores lá na Câmara que ficam berrando, não precisa berrar, né? Então, esse choque de realidade que o Lula tomou, muito bom. É o Lula e o PT, o partido dele, que também está fora da realidade, está achando que... Né, aliás, eu falei aqui não faz muito tempo, falei, o pessoal do PT tá maluco. Eles primeiro acharam que o Moro não ia condená-lo. Eles iam conseguir reverter a situação com o Moro na Lava Jato, pois foi condenado. Mas agora a gente reverte lá no TRF4. TRF4 não só reforçou a posição do Moro, como reforçou a pena. Aumentou a pena. Reforçou a pena. Aumentou a pena. Do Lula. A pena inicialmente era de 9 anos, foi para 12 anos. Aí não, a gente consegue não sei aonde. Estão tentando ainda. A gente vai. Estão tentando ainda. Agora estão achando que eles vão reverter no STF. Eles não vão reverter no STF. O STF debate prisão. O STF não é louco. Segunda instância. O PT joga todas as fichas no Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes também é outro que não é louco. Ele pode ser um monte de coisa, mas louco ele não é. O STF pode ser um monte de coisa, mas louco não é. O STF não vai deixar escapar. Ele vai ser condenado. O Lula vai para a cadeia. O PT está louco, o PT está fora da realidade. O Lula só vai para a cadeia. E o Lula está fora da realidade também. É a minha expectativa, e acho que é a expectativa de todo e qualquer cidadão de bem desse país. Todo e qualquer cidadão de bem quer ver o Lula preso. Todo e qualquer cidadão honesto de bem quer ver o Lula preso. Mas o PT ainda tenta. Há quem diga que pelas mãos do ministro Celso de Mello, há quem diga
que pelas mãos do ministro Dias Toffoli, que jamais foi juiz, que era o advogado do PT e que o Lula colocou lá dentro do STF, a expectativa do PT de que caia a prisão em segunda instância, depois da condenação em segunda instância. O que é o PT? Eu acho que deve cair. O que é o PT? Muita gente boa no STF Lula, acha que deve cair. Que o Lula não seja preso. Mas eles não vão derrubar para livrar o Lula. Eles não são loucos de fazer isso. Eles vão derrubar depois. Depois que o Lula for preso, depois que passar a eleição, Caio Bortolã, eles vão reverter isso aí. A estratégia dos senhores políticos, dos criminosos, do colarinho branco, das pessoas que estão implicadas com denúncias muito sérias, daquelas que já foram condenadas, vamos salvar o Lula, tentar salvar o Lula, para nos salvar também. Esta é a estratégia que está sendo desenhada pelos corruptos desse país. Nós salvamos o maior deles, o maior dos corruptos desse país, o Lula, a fim de poder salvar outros corruptos também. O juiz Moro já se manifestou, a ministra Carmen Lúcia não quer colocar na pauta do STF esse julgamento esdrúxulo, mas há pressões de outros juízes, dentre eles o decano da Casa, Celso de Mello, o juiz Gilmar Mendes, que ontem, inclusive, negou uma liminar pedida supostamente por uma associação do Ceará, mas que não é a Associação do Ceará coisa nenhuma. Isso foi engendrado naturalmente pelo PT na tentativa de não ver Lula preso. O que querem os petistas, o que quer a esquerda brasileira? Que o Lula seja tratado como um ser humano especial, como um brasileiro diferente dos outros, porque a lei serve para todos. Se há condenação na segunda instância, e olha, minha gente, na segunda instância já correram sei lá quantas instâncias recursais, isso cabe para todos os brasileiros, inclusive para o seu Lula, que não é diferente do Ivan, não é diferente de mim, não é diferente de você. Mas as esquerdas brasileiras não querem que o Lula seja preso, querem que o Lula receba um tratamento diferente, que ele só seja preso quando transitar em julgado, ou seja, quando a terceira instância concluir que ele deve ser preso. Só que até lá são outras tantas instâncias recursais e aí vai ficar claro que nesse país vale a pena roubar, vale a pena corromper, vale a pena andar na ilegalidade. O crime do colarinho branco, caso o STF reverta essa decisão de prender quem foi condenado em segunda instância, valerá a pena no Brasil. Porque ninguém vai preso. Nenhum peixe grande vai preso. O Luiz Antônio, lá da Vila Queiroz, ele manda uma mensagem perguntando assim: Ivan e Caio, gostaria que vocês fizessem um comentário que se o Lula venha a ser eleito, ele governaria o país tranquilo ou haveria um caos político no Brasil, ou seja, ficaria na mesma. Acabei de falar aqui. Se o Lula for eleito, vai ser um caos. Ou que não haja uma convulsão social, que não haja um caos, que não seja assim, né? Em o Lula sendo eleito. Primeiro que eu duvido de Odó que ele vai disputar, mas enfim, vamos estabelecer esse cenário. O Lula pôde concorrer, pôde disputar e foi eleito. E eu duvido que ele ganhe a eleição mesmo disputando. Eu acho que o Lula fica pelo caminho. Mas vamos estabelecer esse cenário. O que seria oportuno também, que o Lula perdesse a eleição, que fosse derrotado nas urnas, o que é muito possível. Eu falei de pesquisas que fazem projeções em cenários diferentes. Esse é um cenário. Vamos fazer um cenário. O Lula pôde concorrer e o Lula ganhou a eleição. Vai governar em paz? Jamais. Jamais governará em paz. O que vai ser do país? Não sei. Não falo em convulsão social. Mas toda vez que esse homem estiver aqui para algum lugar onde os eleitores o rejeitaram, o que vai ser? Como é que esse homem governa o país bem? Não governa. E lá na Câmara, no Senado, no Congresso, como é que vai ser? Qual que oposição ele vai ter lá? Ele vai se conciliar, ele vai conseguir obter uma conciliação lá dentro do Congresso? Eu acho que a eleição do Lula vai jogar o país numa situação, se não de convulsão social, se não de caos, vai jogar o país numa situação da mais absoluta indefinição política. Não sei o que vai ser com relação ao Lula. O mesmo eu falo em relação ao Bolsonaro.
Sim. O mesmo. O Bolsonaro eleito, o país vai estar em paz. De jeito nenhum. O Bolsonaro é um cara que criou inimigos na política aos montes. Criou inimigos na sociedade, nos movimentos sociais aos montes. Vai governar em paz? Não vai governar em paz. Vai ter convulsão social? Não sei se vai ter convulsão social, mas governar em paz não vai. Ele não vai pacificar, ele não vai pacificar o país, assim como o Lula não vai pacificar o país. A história mostra que as melhores opções, eu não estou dando nomes, são aquelas que ficam no meio termo. Nem radicais da esquerda, nem radicais da direita. Aí o Zé Antônio Vendramin... Nem PSOL, nem Bolsonaro. O Zé Antônio Vendramin... Nem Lula, nem Bolsonaro. Diz assim... Alguém... Manda uma mensagem aqui dizendo: acorda, Ivan. Certamente porque eu falei aqui que há cenários em que o Lula é eleito no primeiro turno. Ô Vendramin, deixa eu explicar para você. Pesquisas políticas são feitas em várias mãos, com várias vias. Eles fazem várias projeções em vários cenários diferentes. Se o Lula disputar com este candidato, com aquele outro, e este ficar fora... Como que fica o cenário? É um cenário. Mas se o Lula não disputar aquele, é outro cenário. Então, pesquisas políticas são feitas em vários cenários. Há cenários destas pesquisas políticas que foram feitas, há cenários em que, se esse não disputar, se aquele não estiver presente, o Lula leva no primeiro turno. É disso que se trata. O Vendramin tem que entender o seguinte: o Ivan bebe da fonte da esquerda. O Ivan se informa nos blogs da esquerda. Então ele viu uma pesquisa que ninguém viu. Ele viu uma pesquisa que ninguém viu. Eu li todas as pesquisas até aqui que apontam o Lula em primeiro lugar, menos no estado de São Paulo, e que apontam o Lula num virtual segundo turno. Mas ganhar no primeiro turno, nenhuma pesquisa mostra. Você sabe nenhuma do pesquisa que eu estou falando, Caio. Você sabe que eu estou falando de cenários, Caio. Você sabe do que eu estou falando. A política é como nuvens, a política muda muito, ela é dinâmica. Você não quer aceitar o que eu falo, você não aceita o que eu falo, mas você sabe do que eu estou falando, que cenários existem e cenários são construídos quando você faz uma pesquisa. Menos no primeiro turno. Menos no primeiro turno. O Lula, pelas pesquisas, em que ele iria ao segundo turno e venceria a eleição no segundo turno. Nunca no primeiro turno, né? Eu não sei de onde você tirou isso, mas enfim. Eu tirei isso. A política é como nuvens, os processos eleitorais são dinâmicos. Que foram feitas em vários cenários. Em vários cenários. Tá? Olha aqui, uma delas é a CUT, a pesquisa CUT Vox. Aí você vai falar, é uma pesquisa de esquerda. É uma pesquisa de esquerda. Mas é um cenário. É um cenário. Olha aí, pesquisa CUT Vox, divulgada sexta-feira, mostra o presidente Lula está com 42% de intenções de voto. Wesley, corta pro Ivan, que eu preciso pegar um copo d'água. É uma pesquisa com cenário, amigo. Com um cenário. Viu? Aqui, outra pesquisa. E outras pesquisas que mostram isso. Aí você pode falar... Você pode falar mas foi um cara pesquisa da esquerda da CUT. que pediu. É pesquisa da CUT, de esquerda que pediu. Tá bom. Pesquisa da CUT. Então você não acredita em pesquisa. E do Vox Populi. Então você não acredita em pesquisa. Pesquisa da CUT, então tá bom, então você não acredita em pesquisa. Pesquisa da CUT. Tá bom, é pesquisa da CUT. Você só acredita na pesquisa que você quer acreditar. Não, eu acredito. Então, por exemplo, o Mário Botion acredita na pesquisa na dele. Pesquisa do Datafolha, o Mário Botion acredita na pesquisa dele. Acredito na pesquisa do Instituto Census, no Vox Populi, na Limite, que é aqui de Limeira, acredito. Agora... Essa foi uma pesquisa feita pelo Vox Populi. Pesquisa feita pelo Vox Populi para a CUT. pedido da CUT. Minha gente. Ora. Não, aí eu desacredito. Como desacreditaria de uma pesquisa que tivesse sido feita por um instituto qualquer, encomendada pelo PSDB. Tá bom, você acredita na pesquisa que você quiser. O Mário Botion acredita na pesquisa dele. O Mário Botion acredita. Ou diz que acredita. Então, ele acredita na pesquisa dele. E o clima está começando a esquentar, não é, Ivan? O Jorge de Freitas ontem perdeu as estribeiras na Câmara Municipal. O Jorge de Freitas ontem, eu acho que ele foi esperto. Você sabe, em terra de... Como é que é? Em terra de cego... Quem tem olho é rei. Quem tem um olho é rei. Não é assim que diz o ditado popular? Estava o maior embate ontem na Câmara, todo mundo sentando a pua no senhor Mário Botion, levanta
Jorge de Freitas. Que é um defensor do prefeito. Gritando, coisa que não é o estilo Nunca do Jorge vi o de Jorge Freitas. gritar. Nunca vi. Eu também nunca vi. Sempre não é o muito estilo calmo, deles. fala mansa. Cara ponderado, sereno. Sereno. Até sereno. Tá. De repente levanta o Jorge de Freitas gritando, dizendo: eu desafio vocês a me trazer uma lista com 10 medicamentos que estejam faltando aqui na cidade e tal. E todo mundo ficou quietinho. Aí que eu falo, em terra de cego, quem tem um olho é rir. Todo mundo ficou quietinho, calaram a boca, não se falou mais. Não é verdade que todo mundo Câmara. ficou quietinho. O vereador Cleiton pediu uma parte que não foi concedido. Então todo mundo ficou quietinho. Ninguém E abriu a aí, boca. e aí a pauta foi mudada. Então. A questão é a seguinte, Ivan. O Jorge de Freitas é umbilicalmente ligado ao Mário Botion. Ele foi inteligente, ele foi esperto. Inclusive, ele desviou a conversa. Inclusive, o Jorge de Freitas tem uma dívida de gratidão pessoal com o Mário Botion. Eu não vou citar o que foi, mas o Mário Botion, em um dado momento, estendeu a mão para o Jorge de Freitas. E o Jorge é leal ao Mário. E nesse aspecto, parabéns ao Jorge. O homem tem de ser leal, Jorge. O homem tem de ter gratidão. Aquele homem que não é leal, que é desleal ou que é ingrato, não vale nada. Então, pela sua posição mostrando lealdade e gratidão ao Mário Botion, você mostra que é uma boa pessoa. Porque quem é desleal e ingrato, em troca de uma lata de bosta, você perde a lata. O homem tem de ser leal e tem de ser grato. Agora, acho patética, por exemplo, a exposição desse vereador, que é vereador de primeira viagem, o Estevan. Me foge o nome agora. Aliás, me perdoe se eu estiver errando a pronúncia. Não sei se é Estevan ou se é Estevão, com A, O, tio. E realmente me fugiu o sobrenome dele. É um vereador da Cruzada, foi eleito pela Igreja Evangélica, vereador de primeira viagem. Ivan, por que não falta medicamento em farmácia? Por que você vai a Drogal, a Droga Raia, a Dória Média, a Drogaria São Paulo, e você encontra o medicamento e falta no serviço público Estevão Nogueira? E falta ao serviço público. Por quê? Por que as grandes redes de farmácias conseguem comprar qualquer tipo de remédio? Qualquer. As grandes e as pequenas também. As farmácias locais, as redes regionais, as redes nacionais. Por que elas conseguem comprar remédios que a prefeitura não consegue comprar? Aí levanta o Estevam, naturalmente, vereador de primeira viagem, precisa do prefeito, aliado ao prefeito, para dizer que a culpa não é do prefeito. O prefeito vai comprar e não tem o remédio. Faltam sais. Por que faltam os sais apenas para a prefeitura? E ele diz, eu entendo desse assunto na sua fala. Foi o que ele disse, provavelmente seja farmacêutico ou dono de farmácia, ou já tenha trabalhado com isso, ou pelo menos na área. Eu entendo desse assunto. Não vamos culpar o prefeito. Só faltou dizer, coitadinho, o prefeito é tão bonzinho. Não vamos culpar o prefeito. Vereador Estevão Nogueira, soldado do prefeito Mário Botion na Câmara Municipal. Para não dizer outra coisa, vou chamá-lo apenas de soldado. Mas dizendo, não, o prefeito não tem culpa, ele vai comprar e não tem. Para que todo mundo possa entender, não é? Não vou forçar aqui um aprofundamento com termos técnicos, porque termos técnicos não é todo mundo que entende. Então, a alegação do vereador, que deveria fiscalizar o poder público, mas que aderiu ao Mário Botion desde o seu primeiro minuto na Câmara Municipal, é dizer que o prefeito vai comprar e não tem. Por isso que falta. Por que não falta na Drogal? Por que não falta na Droga Raia, na Drogaria São Paulo, nas outras tantas que há por aí? Na Drogaria Santa Bárbara, na Farmavip, enfim, na farmácia do seu bairro, na Dória Med. Por que não falta? E falta justamente para a prefeitura. Por que é que justamente o poder público não consegue comprar? Porque faltou. E o mesmo remédio que a saúde pública não oferece ao usuário da saúde pública, que é pobre, viu, vereador Estevão Nogueira? Só por isso, vereador, é que as pessoas usam a saúde pública. Por quê, vereador Estevão?
o senhor que disse entender desse mercado, desse setor da economia, acho até que entende, se esqueceu que o rico vai na farmácia e compra. E o máximo que pode acontecer é não ter numa, mas tem na outra. Ou seja, tem. A farmácia conseguiu comprar. A drogaria conseguiu comprar. A rede de drogarias conseguiu comprar. Mas para o poder público, Ivan, faltam os sais. E aí o poder público não consegue comprar. Eu sou até capaz de entender isso. E aí o vereador Estevam, cuja voz eu não conhecia, levanta-se para fazer uma defesa pública do Mário Botion. Tudo bem. Não é o papel dele? Reforçando. É o papel dele, vereador. O papel dele. Adesista que é. Defender o prefeito, Adesista que é. Agora, o Jorge de Freitas fez uma defesa do amigo, do chefe, né? Do chefe e amigo, né? Uma defesa acalorada. E ele tem direito de fazer. Ele tem direito de fazer a defesa que fez. O Jorge optou por defender o Mário Botion. Como o Estevam optou por defender o Mário Botion. Eles podiam ter optado por defender o povo. Preferiram defender o prefeito. Pois é, mas tem um componente nessa história toda. Isso aí é embate da Câmara Municipal muito ruim, né? Um embate muito ruim da Câmara Municipal, porque o Jorge de Freitas, com essa conversa, né, deu um berro lá e desafiou o pessoal a apresentar lá 10 medicamentos que estivessem em falta, foi o suficiente para acabar a conversa. Não, e foi um pouco mais além. Disse, vocês, vereadores, não estão dizendo a verdade. Eu desafio alguém me trazer as pessoas que estão reclamando. Eu desafio um colega que me prove que há gente que vem aqui nos gabinetes calou a boca de reclamar. todo mundo de uma maneira muito simples, né? Acabou com... Agora, o problema, alguém poderia ter dito para ele, o vereador, o problema não é só de falta de medicamento. Nós estamos falando aqui de falta de medicamento, falta de médico, falta de ambulância, falta de gás, falta de papel para imprimir o resultado do exame, como mandou a mensagem para a gente aqui um ouvinte nosso agora há pouco. Falta tudo, Falta secretário, Ivan. Falta tudo. Falta secretário. O Jorge de Freitas, o Estevam. Mas o Jorge de Freitas... O Mário Botion não conseguiu um secretário da saúde. É muito fácil acabar com a conversa naquela Câmara Municipal. Só que tem um problema que ninguém lembrou ontem também de falar, e que justifica toda essa cobrança da população. O senhor Mário Botion e o secretário dele, quando ele tinha secretário da Saúde, que era o Gerson Hansen, os dois desativaram 17 pontos de distribuição de medicamentos com a seguinte justificativa. Eles não gostam que a gente chame de farmácia, né? Então a gente eu estou usando a terminologia. Estou usando a terminologia de distribuição de medicamentos. Para não afrontá-los. Exatamente. Então, eles disseram isso. Nós estamos desativando 17 pontos de distribuição de medicamento porque isso aqui era uma bagunça. No governo Paulo Radiche, era uma desorganização total. Qualquer um vinha aqui, pegava quantos medicamentos quisesse, levava embora, não tinha controle nenhum. Chegava com uma sacola aqui, enchia a sacola de remédio e levava embora. Levava embora. Mas agora que a gente vai cortar 17 pontos de distribuição de medicamentos, não vai faltar mais. Nós vamos organizar, colocar ordem na casa e não faltará mais medicamento. O Botion e o secretário dele disseram isso. Não é? Que iriam organizar e não iria faltar mais. Agora, tá faltando, mas é por falta de sal? Mas ele falou que não ia faltar mais. Ele não explicou que só vai faltar... Ele não disse assim, só vai faltar quando não tiver sal. E falta para a rede pública, mas não faltam para as farmácias privadas. Isso não foi dito para o povo lá, olha, foi dito não vai faltar mais, não foi dito assim, olha, não vai faltar, ou só vai faltar quando faltar sal. Isso não foi dito. Ou quando o processo de compra tiver algum problema, não der certo. Tiver, como é que chama? Se for deserto? Processo deserto. Deserto. Isso não foi dito também. Eles disseram que iam cortar 17 pontos de distribuição e não iria faltar mais. Foi isso que eles falaram. E para o desavisado que disser, mas o Mário Botion tem só 15 meses de governo, deem tempo para ele. Eu repito o que já disse outras vezes. O Mário Botion não foi forçado a concorrer à prefeitura. Era um sonho que ele acalentava desde a década de 90. Foi candidato 20 e poucos anos depois, ganhou a eleição. Então ele queria ser prefeito. A partir do momento que ele quer ser prefeito, disputa uma eleição e ganha, ele tem de resolver os problemas. Mas é injusto cobrar um prefeito que está lá, coitadinho, ele está lá, não tem 1 ano e meio. Não é injusto.
Não é injusto. Esta é a função dele, foi o que ele prometeu em campanha. Ele pediu o voto dizendo que ia ouvir as pessoas e resolver os problemas das pessoas. Então, essas coisas E ele contraria o que prometeu. Essas coisas que político fala, a gente tem que prestar atenção, guardar, para depois cobrar, né? Por exemplo, isso que vou repetir. Tanto o Gerson Hansen quanto o Mário Botion disseram isso. Vamos cortar 17 pontos de distribuição de medicamentos, porque era uma desorganização, era uma bagunça, mas agora a gente vai organizar e não vai faltar mais. Eles não disseram, só vai faltar se não tiver sal, ou só vai faltar se a licitação for deserta, ou só vai... Eles disseram que não iria faltar mais. Então eles estão sendo cobrados agora por aquilo que eles disseram. O mesmo vale para o senhor Lula, né? Que foi o começo dessa conversa aqui de hoje. O mesmo vale para o senhor Lula. Eu não sei se o Lula está sendo condenado justa ou injustamente. Evidente como justamente. Eu não sei se ele está sendo condenado justa ou injustamente, como diz tem um lado que diz que ele está sendo condenado justamente e tem um lado que diz que ele está sendo condenado injustamente. Eu não sei se ele está sendo condenado justa ou injustamente. O que eu sei é que há um baita de um escândalo de corrupção que perspassou pelos governos Lula Belíssimo e termo, Dilma também, né? Você gostou do Belíssimo termo. Pode usar quando você quiser, Caio. Perspassou. Pelos dois governos Lula e pelos governos Dilma também, né? E o Lula, em determinado momento, a única coisa que ele falou a respeito disso até hoje, ele falou 2 ou 3 vezes isso. Nós cometemos erros. Nós estamos pagando pelos erros que cometemos, ele falou. Foi essa a frase. Estamos pagando pelos erros que cometemos. E até agora, ele não veio a público para dizer quais foram esses erros. Então, quem disse que o Lula foi condenado... a gente tem que prestar atenção no que o político fala e cobrar o político pelo que ele fala. Quem diz que o Lula foi condenado injustamente é irresponsável. É irresponsável e mal informado. Eu estou falando, Caio, de uma... Mal informado e irresponsável. Eu estou falando de uma situação... Quem diz que a condenação foi injusta é irresponsável com o Brasil, com os nossos irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras. Tá bom. Mal informado e irresponsável. Eu estou falando que tem muita gente que diz que ele foi condenado injustamente. Tem muita gente que diz. Tudo bem, tá bom, vamos considerar. Eu não sei. Ele foi condenado justamente? Ele foi condenado injustamente? Ele será condenado em outros processos. Eu não vou entrar no mérito. Ficará nisso. Eu vou entrar, não vou entrar no mérito. Caso do triplex. Só digo isso. Há um grande escândalo de corrupção que também passou pelos governos Dilma e Lula. Ele disse... estamos pagando pelos erros que cometemos. Também passou, não. Nunca foi feito na história desse país o assalto, nunca foi cometido um assalto do tamanho que o assalto que o PT cometeu na Petrobras. Eu não tenho régua. Você tem uma régua. Números. Você compara esses números aqui com quais? Números. Você nunca soube? Números da corrupção. Você nunca soube de números. Você não sabe de números. Você não sabe de números da corrupção do Collor. A Petrobras era uma das maiores empresas de petróleo do mundo. A Petrobras é hoje a empresa de petróleo mais endividada do mundo. Da corrupção. O PT destroçou a Petrobras. Você não sabe dos números da corrupção no Collor, você não sabe dos números da corrupção do Sarney, você não sabe dos números da corrupção do Fernando Henrique Cardoso, né? E aí você compara, você fala desses números. Mas eu sei dos números da corrupção do PT e sei, você tem uma régua. Sei, por exemplo, que o Paulo Roberto Costa, que foi diretor da Petrobras por quase 30 anos, afirmou, olha, sempre houve corrupção aqui dentro da Petrobras, mas como nos governos do PT nunca houve. Tá bom. Ele esteve lá por 30 anos. Tá bom. Os números, o senhor também não tem os números do Collor, do Sarney, eu não tenho. Por isso que eu não Fernando Henrique Cardoso. Que eu não faço essa métrica, essa medição que você faz aí. Nós temos os números da corrupção, eu não sei qual foi. Do escândalo Quem do roubou mensalão. Mais? Quem foi mais ladrão de todos? Quem foi? Eu não sei. Os números provam. Eu tenho os números do Lula. Os números provam. Eu tenho os números do Lula. Os governos do PT. Eu não tenho os números do Sarney, do Collor. Até porque, minha gente, foram 14... O Collor ficou 2 anos na presidência, o PT ficou 14. É só fazer um comparativo. Collor, presidente da Petrobras, presidente do Brasil e, por conseguinte, o homem que mandava na Petrobras por 2 anos. PT, Lula e Dilma, o Collor 14 anos. Foi acusado pelo próprio irmão. Mas eu não estou fazendo defesa pública do Collor, Ivan. O Collor foi acusado pelo próprio irmão. Não faz sentido defender o Collor, O irmão do Collor deu declarações, a revista Veja, está aí até hoje nos arquivos da Veja, todas as declarações do Pedro Collor, que foram as que fundamentaram
o impeachment do Collor e as denúncias todas que foram parar nos tribunais. Ele se livrou de todas. Todas as denúncias que foram feitas contra o Collor, ele não foi condenado em nenhuma. Deixa eu entender a sua lógica. Porque o Brasil é uma pátria de corruptos, aí você não sabe... vamos pegar nenhum? Não, é isso? não. Quem está falando isso? É isso. Quem está falando isso? O Collor foi corrupto. Não. O Sarney foi corrupto. Não. Então, por isso, deixa o Lula solto. Não. É esse o raciocínio? Não, de jeito nenhum. É esse o raciocínio? Eu não sei onde você chegou com esse raciocínio. O que eu falei é o seguinte, você tem uma régua que mede todos os governos e eu não tenho base para fazer essa conta que você faz. Eu não tenho base, porque eu sei os números agora. Do governo agora, desses governos, eu sei os números. Eu não tenho os números do Collor, eu não tenho os números do Sarney e eu não tenho os números do Fernando Henrique. Mas é matemático. É matemático. Collor foi presidente por 2 anos. Sarney foi presidente por 5 anos, salvo engano. O Fernando Henrique por 8 anos. O PT mandou nesse país por 14 anos. O Paulo Roberto Costa é talvez o melhor exemplo disso. Ele vinha diretor da Petrobras antes do Lula. E ele e outros diretores com carreira na Petrobras foram muito claros em dizer a corrupção sempre houve. Nunca desse tamanho. Tá certo. Agora a tua régua. Agora eu percebi qual que é a tua régua. Agora que eu entendi qual que é. A tua régua é a régua do Mário Botion, a régua da percepção. Não, Ivan, não me confunda. A régua da percepção. Ivan, não me confunda. É a régua do Mário Botion. Não me confunda, Ivan. Onde estiver o Mário Botion, eu vou estar do outro lado. Não me confunda. Não, você só tá pedindo a régua dele emprestada. Não queira me Você pediu a régua dele emprestada. Não queira me vincular ao Mário Botion, porque eu acreditei no Mário Botion, eu fiz uma aposta do Mário Botion e eu quebrei a cara. Então a vida e a experiência... Não foi só você que quebrou a cara. A Limeira inteira. Mas a vida e a experiência mostram em quem você deve confiar e em quem você não deve confiar. Agora, esse negócio de você quebrou a cara... Então não me relacione, por favor. Por favor, Ivan, 2 coisas. Primeiro, eu acho que todo corrupto tem que ir para cadeia. Eu também acho. Eu também acho assim. Não é porque os corruptos ainda não foram para a cadeia, os maiores, os menores corruptos desse país ainda não foram para a cadeia, que o seu Lula tem salvaguarda para fazer o que quiser e pode continuar solto. Também penso igual ao senhor. A Lava Jato só vai ter valor com a prisão do Lula, principalmente do Lula, é a grande virada de página do Brasil, e com a prisão de outros peixes graúdos da corrupção nesse país. De qualquer partido, do PT, do PSDB, do agora MDB, de qualquer partido. Então, eu não faço uma defesa apenas da prisão do Lula. Acho que é simbólica a prisão do Lula. Terá valido a pena a Lava Jato. Terá valido a pena, e eu me aproprio de uma frase do Ricardo Boechat, o maior patrimônio da nossa nação, a Lava Jato. Terá valido a pena a Lava Jato com a prisão do Lula e terá valido a pena a Lava Jato com a prisão do Lula e de outros grandes corruptos. Não é porque o Brasil é um país corrupto que o Lula deve continuar solto, porque os outros também são. Ponto. Com relação ao Mário Botion, por favor, não me associa ao Mário Botion. Não tô te associando. Não diga que eu meço com a mesma régua dele. Você pegou a régua dele emprestada para medir fazer esse cálculo. Não peguei nada dele emprestado. Porque a régua da percepção. Em nenhum momento. Não peguei nada dele emprestado. Torço para que ele melhore esse seu desempenho pífio. Torço para que ele faça um media training para parar de falar bobagem. Porque nós falamos da entrevista de ontem, Ivan. Há um momento da entrevista da Renata Reis na Gazeta de Limeira que ele fala: eu entendi o que ele quis dizer, mas a fala dele está escrito. A gente não consegue gente boa para a secretaria porque as pessoas boas estão empregadas. Ele falou isso aí. É os secretários dele que se virem lá Ou com seja, ele, né? Os secretários do Mário são ruins. São os... Seria mais ou menos assim. A gente é não o que consegue. nós temos pro momento. É o que a gente tem, é o que tem para hoje. É mais ou menos isso, é o que nós temos pro momento. Não foi isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que tem muita gente boa que poderia estar no governo, mas, enfim, problema de comunicação. O Mário é engenheiro, eu não sei nada de obra, e ele não sabe nada de comunicação. E está mal auxiliado por pessoas que também sabem muito pouco. O que ele deveria dizer? Olha, tem muita gente muito boa que nós gostaríamos de trazer para o governo, mas que estão empregadas ou que são empresários que ganham muito mais do que os 10 ou 12 mil reais que a prefeitura pode pagar a um secretário. Ponto. Mesmo assim, nós temos pessoas também muito boas no nosso governo. O que ele disse? Olha,
quem é bom está empregado, então a gente não consegue trazer gente boa para o governo. E os secretários que a gente tem aí são... Os secretários que a gente tem aí é o que a gente tem para o momento. Infeliz. Só faltou dizer isso, né? Infeliz. Declaração infeliz. O Mário Botion, cada vez que abre a boca, é um negócio impressionante. É impressionante. Né? A capacidade que ele tem de se complicar com as palavras. Cada vez que abre a boca é um desastre. Como é que disseram uma vez? De boca fechada é um poeta? O Romário disse isso do Pelé, né? Do Pelé, né? De boca fechada é um poeta. Realmente, é um desastre cada vez que abre a boca o Mário Botion. Mas eu falei só da régua dele. Não uso a régua do Mário. Tá bom. Agora, graças a Deus não uso a régua do Mário. Quanto se equivocar, isso faz parte do processo político. Quantas vezes a gente não votou, votou errado? E o votou errado, eu faço até uma observação aqui para encerrar minha parte no colóquio de hoje, porque eu ouço muitas vezes gente reclamando assim, dizendo, né? O brasileiro não sabe votar, o brasileiro vota muito mal, o brasileiro vota muito errado. E agora eu estou ouvindo pessoas que votaram no Mário Botion dizer isso. Poxa, eu me arrependi, eu votei nele. Ontem eu ouvi isso aqui de 2 ou 3 ouvintes nossos que ligaram, que participaram do programa, que disseram isso. Eu votei nele e estou arrependido. Mas eu não levo isso para o lado de alguns que dizem que o brasileiro não sabe votar, que o brasileiro vota mal, que o brasileiro vota errado. Não, eu responsabilizo os partidos políticos, porque eu voto em toda eleição. Seja o candidato que tiver, eu vou lá votar toda eleição. Tem alguns... Só que o que nos oferecem, meu Deus do céu, o que os partidos políticos nos oferecem, o que nós tivemos nesta última eleição municipal para votar, era aquilo ali. Quando eu digo que eu não uso a régua do Mário para medir, eu não meço pela régua do Mário, eu não meço pela régua de político nenhum. Ivan, tem um pessoal que é mal educado aqui nas redes sociais, né? Por exemplo, a Rose Pires. Quero saber se diminuiu o número de comissionados, quero saber por que a Electro não faz podas corretamente. Dá para cuidar um pouco do nosso quintal, diz ela aqui, de Limeira? Acho muito cedo para você julgar um governo em andamento. Olha só quantas coisas. Mário Botion não é dono da percepção. Dá para nos responder? Para responder o quê, Rose? Número de comissionados? Fique mais atento aos nossos programas. Nós falamos disso ontem no Educador ao Meio-Dia. Não diminuiu. Com relação à poda de árvore da Electro, também não sei responder. A primeira reclamação que nós recebemos aqui, que a Electro estaria podando erradamente. Electro não faz poda de árvore. Quem poda não é a Secretaria do Meio Ambiente? Electro não faz poda de árvore. Cidadão e uma empresa comuns não podem podar a árvore sob pena de prisão, inclusive. Electro não faz poda. A Electro vai lá e corta a árvore, corta a copa da árvore, os galhos da árvore, de forma a que aquela copa da árvore não toque a fiação. Porque ou alguém plantou uma árvore debaixo da rede elétrica, ou alguém pôs a rede elétrica em cima da árvore. Alguém fez essa confusão, criou essa situação em Limeira. A responsabilidade da Electro é só cortar para impedir que haja de repente, na ventania, provoque um curto-circuito ali a copa das árvores. Aliás, ela não uma pode. Orientação ela corta por uma questão técnica. É uma questão técnica. Independente da árvore estar atrapalhando o passeio, independente da árvore a raiz está entrando na sua casa, você não pode cortá-la. Quem corta é o poder público, é a Secretaria do Meio Ambiente. Então, e ela termina dizendo aqui que ela está dizendo que é a primeira vez que ouve e já está enchendo o saco. Então, mas tem tanta opção, né? Tem tanto programa para você ouvir. Mas, de todo modo, ela termina dizendo que acha que é precipitado julgar um governo em andamento. Bom, o que você espera, Rose? Que a gente julgue... Quer dizer, não sei nem se a Rose é de verdade, né? Talvez ela seja fake. Eu não dou bola para essas coisas talvez ela seja de redes sociais. Né? Porque tem gente especialista em criar fake. Não tem só fake, tem robô. Tem robozinho. Né? Eles criam robozinhos nas redes sociais para ficar incentivando discussão de determinados assuntos que não tem nada a ver, assuntos falsos, falsas polêmicas. Tem robozinho. Eu vou responder para robozinho. Tem gente que é especialista, Ivan, em criar fake. E eu acho até interessante, porque quem cria fake, cria a pessoa, né, dá a ela uma profissão, ou
coloca essa pessoa numa escola, ou numa faculdade, ou num curso técnico, dá a essa pessoa um marido ou uma esposa, filhos. Ela cria todo um contexto, Ivan, como se criasse uma novela. Sim. Né? Quem faz perfil fake na prefeitura tem facebookeiro criador de perfil fake na equipe do prefeito. Quem faz perfil fake por alguma razão, normalmente é uma motivação política, o faz, né, baseado numa criatividade impressionante. Cria nomes e sobrenomes, não é? E cria famílias para essas pessoas e promove discussões entre fakes, Ivan. Sim. Eu discuto comigo mesmo. Eu sou criador de fake, eu discuto comigo mesmo. E o Facebook não faz nada para conter isso. Então tem pessoas que são inconvenientes que nós bloqueamos nas nossas redes sociais ou simplesmente Facebook excluímos. não faz nada? Essas pessoas criam fakes e os fakes discutem entre eles. É uma coisa... Essa Rose aqui deve ser fake. O Facebook não faz nada, mas tem uma notícia hoje aí que está nas redes, tá aí nos portais de notícia, do prejuízo que o Facebook teve, a perda, né, no valor das ações do Facebook, caiu nas bolsas tremendamente por conta da denúncia de uma empresa, não sei o que, Analytics. Google Analytics. Não é o Google Analytics, é uma outra Analytics aí, uma empresa que atuou no Facebook para influenciar eleições ao redor do mundo. Comum. As eleições, criando robozinhos, criando fakes. É comum. E gerando... aliás, a ONU acusou o Facebook agora também, essa semana. Tudo isso aí ajudou a derrubar o valor das ações do Facebook. Além dessa denúncia dessa empresa que manipula eleições pelo mundo, e roubando dados dos nossos amigos, das relações que nós temos nas redes sociais, fazem manipulação em dados roubados da gente. Ainda teve uma denúncia da ONU, a ONU dizendo que o Facebook está incentivando o ódio naquelas guerras lá da Síria, do Oriente Médio. Tudo isso aí derrubou as ações do Facebook. Só para ilustrar que a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que têm esse discurso de criar... que fica ofensivo, né? Vamos mandar um beijo para Maria Rita Lemos. Diz que o nosso programa é a trilha sonora, é o fundo musical do almoço dela, da companheira dela. Um beijo para ela. Muito obrigado. Muito obrigado às pessoas que entendem que a discussão que a gente trava aqui é no sentido de trazer temas diferentes, porque senão a gente estava aqui com um pensamento único, né? E a Rose? Um dizendo amém para o outro. E a Rose, que é fake. Ela continua insistindo aqui. Ela é fake, ela não existe. A Rose é uma personagem, por trás dela tem alguém com intenção de se eleger, talvez deputado, né? Talvez deputado. De certo. Mas ela disse que não ia nos ouvir mais e voltou, continua. Continua ouvindo. Então, tá bom. Rose, ou seja lá, quem for você, pode escrever à vontade. Esse perfil falso é para isso. É para tirar o foco. Então, nós estamos discutindo aqui temas importantes, nacionais, as eleições de outubro para a presidência da República, e nós estamos discutindo os problemas da nossa cidade, né? Então, alguém aí, essa moça aí, certamente é um robozinho ou é um perfil fake? Não, é um ser humano num perfil, né? Dirigindo um perfil fake, é um robozinho que quer tirar o foco, fazer o que o Jorge de Freitas fez ontem. Ele entra com uma falsa polêmica, e pronto, tirou o foco da discussão, a discussão já virou para o outro lado. Ele conseguiu o que ele queria. A discussão continua, mas não está discutindo um assunto que eu não quero que discuta. É essa a intenção. Nós estamos fazendo convites ao Cleiton e ao Jorge de Freitas para que venham debater aqui na Educadora. Ah, é? Porque são vereadores que têm posições totalmente diferentes. Então, o Jorge de Freitas foi convidado, não sei qual é a resposta do Jorge, e o Cleiton foi convidado e já aceitou estar aqui. Isso. Muito bom. Até amanhã, então. Só mais uma pessoa aqui pedindo para que eu leia os comentários dela. Onde estão os comentários dela? Eu não estou achando os comentários dela aqui. Cadê? Estou realmente tentando achar os comentários dela aqui e não tem comentário nenhum. Não tem comentário nenhum dele ou dela, né? Dele ou dela. Mas tá bom, Ivan, a gente segue falando para os ouvintes de verdade, para os ouvintes reais, para os seguidores de verdade, para os espectadores de verdade, daqui a pouco no Educadora Meio-Dia. Bom almoço para você, Ivan. Até amanhã. Muito obrigado para você também. Até amanhã para todos. Boa tarde, Educadora.
Educadora